Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso evento O De Olho na Peça. Comigo, professora Samantha Rangel. Hoje eu separei algumas dicas aqui para você sobre um possível chute aí da próxima peça prático-profissional. Vamos revisar aqui rapidamente alguns pontos dessa peça que eu separei para vocês e vamos aqui discutir dicas, tá bom? Um bate-papo bem tranquilo e bem para você relembrar principais pontos dessa peça que eu separei aqui para você. Então, hoje eu trouxe aqui para você a peça chamada de Alegações Finais por Memoriais, os famosos memoriais. Na prova da OAB, a peça de memoriais, até hoje, ela já caiu 7 vezes. Então, essa peça, seguida da peça de apelação, a peça de apelação é a peça mais cobrada no exame da OAB em matéria penal. Em seguida dela, vem a peça de memoriais. Então, a peça de memoriais é aí o top 2 da prova da OAB, do exame da OAB, já foi cobrada 7 vezes. E o que eu trouxe aqui para vocês relembrarem aí a peça de memoriais é o cabimento. Então, diante de situações excepcionais, consideradas as questões complexas de fato ou de direito, o juiz pode conceder às partes o prazo sucessivo de 5 dias para apresentação das alegações finais por escrito na forma de memoriais, sendo a peça prevista no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Então, se você está se preparando para a prova da OAB e ainda não grifou este artigo, ainda não fez a organização do seu material, grifa o artigo que fundamenta a peça de memoriais, o artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Então, relembrando, hipótese de cabimento, então você vai destacar ali o momento processual, então o juiz vai abrir prazo, para as partes se manifestarem. Essa manifestação ela é chamada de memoriais, porque ela é feita por escrito. Então, esse é o momento processual que você tem que identificar. Logo após ali é a audiência de instrução, debates e julgamento. E o prazo de 5 dias, então, para você ofertar os seus memoriais e grifar, claro, no seu vade-mecum, o fundamento legal, que é imprescindível que você saiba o artigo 403, parágrafo 3º. Então, seguindo aqui nas nossas dicas de memoriais, eu trouxe a redação do 403, vamos dar uma lida aqui rapidamente. Então, não havendo requerimentos ou diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas as alegações finais por 20 minutos, respectivamente pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 minutos, proferindo em seguida, o juiz proferirá então em seguida a sentença. O caput do artigo 403, ele acontece na situação de uma audiência, então, na modalidade de memoriais, na modalidade oral. Aí vem o parágrafo 3º que eu coloquei aqui para você, que é o fundamento, então, dos memoriais na modalidade escrita. O juiz poderá, então, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias. Sucessivamente para apresentação de memoriais e, neste caso, logo em seguida da apresentação dos memoriais, o magistrado tem o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Tá legal? Seguindo aqui nas dicas, coloquei aqui para você uma dica que vale não só para sua peça de memoriais, mas para qualquer outra peça que você venha a enfrentar no seu exame de ordem, são os fatos. Então, o tópico dos fatos, ele normalmente não é pontuado no exame da OAB. Se você está aqui estudando comigo, está fazendo exercício, está fazendo peça, você sabe ali que no espelho de correção não vem pontuação atribuída ali no tópico dos fatos. Então, quer dizer que eu não tenho o que fazer? Não, claro que não. Os fatos fazem parte da estrutura da sua peça prático-profissional e você precisa demonstrar para o examinador que você sabe montar uma peça corretamente. E não é porque o dos fatos não vai contar ali uma pontuação que você não vai fazer ou vai fazer de qualquer jeito. Você vai fazer, você vai demonstrar que você conhece a técnica da estrutura, só que você vai fazer de uma forma breve, de uma forma sucinta. Então, não precisa colocar parágrafos extensos, forma breve e sucinta. Então, eu coloquei aqui
Normalmente ele não é pontuado. Se achar que caberá nas linhas, colocar breve exposição com resumo da proposta. Então, o que você vai fazer? Você vai ler o enunciado da sua prova, no dia da prova, e você vai escrever ali sucintamente o que aconteceu naqueles fatos, o que foi narrado pelo examinador, mas não copie do enunciado. Escreva com as suas próprias palavras de forma sucinta, mas não deixe de fazer os fatos. Demonstre ao examinador que você sabe estruturar muito bem uma peça prático-profissional, seja ela qual for, tá bom? Tópico do mérito, o que eu coloquei aqui como dica para você? Separar o mérito por temas encontrados no enunciado e tese. Então, por exemplo, tem uma tese preliminar. Então, no mérito, você abre um tópicozinho preliminar. Aí tem lá nulidades, abre um tópico das nulidades. Aí vamos tratar do mérito, então você coloca lá o tópico mérito e vem tratando das teses de mérito. Por que eu estou falando isso? Porque quanto mais você organizar a sua prova para o examinador corrigir, mais facilidade ele vai ter para encontrar ali tudo que pontua e não vai correr riscos de errar a sua pontuação e você ter que entrar com recurso de alguma coisa que estava ali escrita e ele não viu, passou batido, não identificou na correção, e também para você mostrar que você é um aluno organizado, que você é um candidato que estudou bastante, que tem o domínio da técnica e tem o domínio do conteúdo. Então você vai criar, se você já é estagiário, faz estágio em escritório, mexe com competição, você vai saber muito bem, qualquer que seja a área, que as teses são divididas em tópicos. Então, tem lá as preliminares, das nulidades, da extinção da punibilidade. Então, você estrutura a sua peça muito bem organizada. Então, quando for tratar das teses de mérito, abrir ali tópicos sobre o tema, tá bom? E aí eu coloquei os temas encontrados no enunciado, que são as teses ali que vão fundamentar a sua resposta no dia do seu exame da OAB. Seguindo aqui, coloquei um exemplo, né? Fato, cópia da proposta resumidamente, opcional, e fundamento disposições legais sobre o tema. E o pedido, requerer algo em relação ao tema. Muito importante isso. Então, o fundamento, no caso dos memoriais, é o artigo 403, parágrafo 3º, que eu coloquei no slide anterior. Então, é muito importante você fundamentar tudo que você tiver que fundamentar na prova da OAB. Então, qual é a peça? Fundamenta com artigo. Qual que é a tese? Tem artigo? Fundamenta com artigo. Tem súmula? Fundamenta com a súmula. Isso também vale para as questões. Então, tanto é que no enunciado eles falam que a sua resposta não pode se limitar a um sim ou não, você deve fundamentar. Então, tudo na prova da OAB, você precisa demonstrar que você tem o conhecimento. Então, tudo você tem que fundamentar. Isso porque você também vai estar com a legislação no dia da prova, você vai estar com o seu vade-mecum. Então, mais um motivo para você fundamentar todos os argumentos, teses, peças, questões corretamente para você conseguir a pontuação necessária para sua aprovação. E o pedido requerer algo em relação ao tema. Então, você vai ler ali o enunciado, vai ver quais são as teses que você tem que abordar. Lembra que os seus pedidos, eles conversam com a sua tese desenvolvida ao longo da peça, então você tem que formular os pedidos ali em relação ao tema, não esquecer de formular pedidos, tá bom? Outro ponto aqui dos pedidos, transcrever o mesmo pedido feito ao final de cada tópico do mérito, perdão. Foi o que eu comentei aqui agora. Então, todas as suas teses vão estar atreladas a pedidos. Então, se você for tratar de uma tese preliminar pedindo a nulidade, nos seus pedidos, então, no finalzinho ali do seu tópico das nulidades, você vai pedir que os atos até audiência sejam nulos. Então, nos pedidos, você também vai formular um pedido nesse sentido. Então, quando você chegar no tópico dos pedidos no dia da sua prova, você passe por toda a sua tese, por todo o campo do mérito, para ver todas as teses que você tratou, para formular todos os pedidos e não esquecer de nenhum. Porque eu já vi muito aluno na prova da OAB esquecer de formular pedido e ter tratado do pedido no decorrer da peça.
E isso faz com que você perca ali valiosos pontos que podem aí fazer a diferença na sua aprovação e você não vai querer passar por isso, não é mesmo? Então, transcreva então o pedido feito ao final de cada tópico de mérito no seu tópico dos pedidos, tá bom? Fazer o fechamento tradicional da peça. Qual que é o fechamento tradicional da peça, professora Samantha? Nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado 3 pontinhos, OAB número 3 pontinhos. E aqui tem um ponto que todo exame da ordem causa aí dúvida nos alunos. Professora, eu não posso colocar o meu nome ali no campo do advogado, da advogada, não posso colocar o número de OAB fictício que eu inventei. No local, posso colocar o estado que eu estou aqui fazendo a prova da OAB, então São Paulo, Bahia, posso colocar? Então, não pode. Lembre-se que na prova da OAB, você não pode criar fatos que não estejam previstos ali no enunciado. Você só pode utilizar o que está escrito no enunciado. Você não pode criar fatos novos, se identificar na prova da OAB. Então, eu sou a Samantha, eu estou fazendo, vou escrever aqui no campo advogado a minha assinatura. Não, pensa, daqui para frente, pós-prova da OAB, você vai ter muita petição para assinar, mas nessa aqui da prova da OAB você não pode se identificar. Não se identifique, não invente fatos, não crie aí fatos que não constam no enunciado, porque você pode zerar o quesito, você pode zerar o item, tá bom? Passando aqui para o próximo slide, eu coloquei um ponto de atenção. Atenção, vamos ver o que eu trouxe aqui. Utilize exatamente isso que eu acabei de falar, apenas, e não esqueça disso, por favor, as informações que constarem no texto da proposta, no texto do enunciado. Não invente ou acrescente informações que não foram fornecidas. Elas podem ser consideradas como identificação de peça e zerar a sua nota, zerar o item ali daquele quesito. Então, não crie nenhum fato que não esteja ali previsto no enunciado, tampouco se identifique na prova prático-profissional. Se não tem o nome de um participante, não se identifique, não crie um nome, não assine a prova como sendo você o advogado, tá bom? Você vai assinar muita peça, mas essa daqui você não pode se identificar, tá bom? Passando aqui para outro ponto aqui, exemplo, qualificação da parte, número do processo, isso é uma coisa muito corriqueira também. Processo número 3 pontinhos, aí o aluno inventa um número, não pode. Se não tem no exame da OAB, você não pode criar. E outros detalhes fornecidos, como eu já exemplifiquei aqui. Seguindo, outro ponto de atenção importante, todos os fundamentos que tiverem base legal devem ser citados. Já falei aqui em slides anteriores, mas volto a reforçar. Sempre, 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 sempre que você tratar de uma tese que tem fundamento legal, e todas praticamente têm, uma ou outra que é o entendimento jurisprudencial, você deve citar esse fundamento legal. Seja ele um artigo do Código Penal, do Código de Processo Penal, de alguma lei especial, ou ainda as súmulas. Você tem as súmulas no dia da sua prova e você não pode esquecer delas como fundamento aí, tanto da sua peça prático-profissional quanto das suas questões, tá bom? Outro ponto aqui, muito importante, escrever com a letra legível. Isso é muito importante, gente. O que tem de aluno que precisa entrar com recurso depois, porque o examinador não entendeu a letra e ele escreveu corretamente ali algum ponto da tese, mas a letra não está legível, tem bastante casos. Então, letra legível. Professora, mas a minha letra... No dia você vai se esforçar, faz o treino com a gente aqui na rede LFG, estuda com a gente, faz as peças manualmente escritas, dá trabalho, mas no dia da prova você vai ter que escrever manualmente. Então, faz o treino, me mostra a sua letra para eu ver se a sua letra tá boa ou não, mas se esforce, faça uma letra legível no dia da sua prova, tá bom? Para você não ter dor de cabeça depois. Seguindo aqui em outros pontos de atenção, sempre fique atento ao número de linhas. Gente, tá no edital da OAB. No edital da OAB,
está dizendo que o que o aluno escrever fora das linhas não será considerado como nota, como pontuação. Então, por mais que você tenha escrito corretamente, você fez o fechamento da peça correto na última página, no rodapé que não tem mais linha, porque acabou seu espaço. Tá correto o fechamento, mas não será pontuado, porque o edital da OAB expressamente dita lá a regra que não será corrigido questões que estejam fora ali do espaço destinado para a resposta, tá bom? Então, muita atenção no espaçamento. Olha o quanto de teses você vai ter que desenvolver, vê a quantidade de linhas que você tem disponível, faz o treino sempre na folha padrão de resposta, gente. Aqui no ambiente do aluno tem a folha padrão de respostas, faz o treino na folha padrão de respostas, porque aí você chega no dia da prova, você não vai tomar um susto, tá bom? Outro ponto muito importante aqui que o atenção não sai mais da tela. Lembre-se sempre, endereçamento, indicação da peça que está sendo feita. Então, aqui no caso, trouxe o memoriais. Não se esqueça de escrever memoriais no preâmbulo da sua peça. Eu já vi aluno esquecer ali no nervosismo do momento. Não se esqueça. E olha só, fundamentações legais. Não se esqueça de colocar o artigo de lei que fundamenta aquela peça. Não esqueça de fundamentar aquela tese. Não esqueça da fundamentação legal. E outro ponto para você não esquecer, porque tem aluno que esquece, na hora do nervosismo, são os pedidos, tá bom? Não se esqueça dos pedidos. E coloco aqui também a finalização, que é o fechamento tradicional que eu mostrei para você no slide anterior, nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, 3 pontinhos e OAB, 3 pontinhos e, óbvio, não se identifique na peça, tá bom? Essas foram as dicas aqui rapidamente sobre a peça de memoriais, mas dicas aí gerais que você também pode aplicar em qualquer outra peça. Vamos relembrar, vamos estudar que ainda dá tempo. Eu vou ficando por aqui, eu deixo o meu muito obrigada. Espero que você alcance a sua aprovação e eu te espero então aqui na Rede LFG em outros cursos, em outros encontros. Boa sorte, bons estudos e fiquem com Deus.